Marcelo Ferrezi, estamos em tempo de coronavírus, as preocupações circulam na sociedade, mas nós também estamos em tempo de agressividade, em tempo de insultos por internet, em tempo de acusações de grupos que se formam, se estabelece no que se chama de bolhas, e de dentro delas passam a dizer ao mundo tudo de pior. A violência brasileira, ela, para muitos, está começando depois da internet. Quem conhece a história do Brasil sabe que a nossa história é uma história bastante agressiva, de eventos sociais bastante terríveis e de uma prática cultural que nos colocou, por exemplo, como o último país do mundo a fazer o fim da escravidão. Nós somos o país do mundo que mais tem favelas em número. Nós somos um país de situação bastante delicada diante de países considerados desenvolvidos. Na tua opinião, a nossa violência, afinal, é novidade ou ela já compõe a nossa cultura? Léo, boa noite, um prazerzão estar falando contigo aqui, né? Acho que essa é uma maneira de nós nos conectarmos aí diante desse momento em que todos nós estamos sendo violentados de alguma maneira ao ficar em casa e ao ter a nossa liberdade restrita, né, Léo? Então, essa violência me parece que ganha um certo sublinhar nesse momento de pandemia. Para responder a tua pergunta objetivamente, Léo, eu não consigo deixar de lembrar, né, já que a questão é saber se essa violência ela está inserida na nossa cultura ou não, eu não consigo deixar de lembrar, Léo, de um livro clássico da sociologia brasileira, que é o Raízes do Brasil, né, editado e publicado em 1936 pelo Sérgio Buarque de Holanda, em que ele cunha ali, Léo, um conceito que é fundante, eu diria, da subjetividade brasileira, que é o conceito de homem cordial. Esse conceito de homem cordial nos faz crer, e eu acredito que de alguma maneira ele está arraigado no nosso psiquismo social brasileiro, de que nós somos pessoas boa praça, de que nós somos um povo muito mais simpático do que antipático, um povo afetivo, festivo, que se beija e que se abraça, e que de alguma maneira nos damos muito melhor assim do que aquele arquétipo nórdico que pela própria geografia e pela própria temperatura, um povo muito mais gelado e muito mais distante. Isso tem consequências, né, Léo? Porque isso, de fato, nos dá a falsa impressão de que nós, enquanto brasileiros, somos um povo meramente afetivo, e a confusão está em considerar esse cordial, que é cunhado pelo Sérgio Buarque de Holanda, como características ligadas a uma afetividade que de alguma maneira suplantaria toda a nossa violência e todo o nosso ódio. Basta a gente lembrar, por exemplo, que Zumbi no século XVII, né, Léo, foi morto, e depois de morto, o pênis dele foi inserido na própria boca, né, de modo a passar uma mensagem social de que as investidas dele não seriam permitidas, né? A gente tem uma outra foto que é clássica, também da sociologia e da antropologia brasileiras, que mostram as cabeças dos cangaceiros, né, coordenados por Lampião e por mais companheiros no estado de Sergipe. Então, aquelas cabeças todas também montada uma estrutura para que essa violência desse uma espécie de recado àquela população, então, sergipana, né? Se a gente olha, por outro lado, para a literatura, né, existe uma outra falácia que está muito precisamente colocada por Euclides da Cunha nos Sertões, quando ele vai dizer que o litoral representavam as pessoas mais civilizadas, mais ordeiras e, portanto, menos agressivas, e que o Brasil profundo, ou seja, o Brasil sertanejo, é que
estaria marcado por essa espécie de animalidade, certo? Só que, de alguma maneira, né, Léo, essas tentativas todas nossas que nascem com Sérgio Buarque de Holanda, especialmente, como eu já comentei, né, e quando a gente confirma essa negação, por exemplo, ao observar que as nossas guerras civis, na verdade, não são chamadas de guerras civis, né, a gente acabou dando outras nomeações para elas, chamando de balaiada, chamando de sabinada, né, adjetivando essas coisas muito mais como agitações ou como revoluções do que propriamente como guerras. A gente tem uma confirmação dessa espécie de negação, certo, Léo? Essa negação que tu, como psicanalista bem sabe, que é um mecanismo de defesa do ego, em que a gente, de alguma maneira, procura negar uma realidade, aquela realidade externa. Então, a gente vem desse negacionismo, né? Então, eu te diria assim, sem sombra de dúvida, Léo, essa ideia de que o brasileiro é amoroso, afetivo e simpático, ela é uma verdadeira história para boi dormir, porque todos nós que andamos no trânsito, por exemplo, sabemos como esse demônio da violência está instalado em todos nós, a psicanálise sabe muito bem disso, e, portanto, isso que acontece hoje através da internet, né, para não também fugir muito da nossa linha aqui de raciocínio, é nada mais, nada menos do que uma espécie de pulsão, eu diria assim, Léo, uma pulsão de autoconservação, né, aquilo que o Freud também teorizou, quando começou a pensar as pulsões, mas uma pulsão de autoconservação na medida em que eu, apesar de estar em relação com o outro, esse outro não está na minha frente, não está diante dos meus olhos, e eu, inclusive, sei que posso dizer coisas para ele sem o risco de que ele me agrida, né? Por isso que eu pontuo muito essa questão da pulsão de autopreservação. Porque se a gente pensar assim, Léo, depois eu quero te ouvir, fechando essa ideia, tem uma diferença do telefone, né, do antigo telefone de linha ou os telefones celulares, enquanto a gente só usava eles para ligar, para as redes sociais, porque as redes sociais eu acabo me relacionando, né, Léo, com pessoas que eu não conheço. Antes você não ligaria para um desconhecido para trocar uma ideia política, de qualquer ordem. Então me parece que essa também é uma diferença crucial para explicar essa tua pergunta. Ou seja, na internet eu tenho a segurança de insultar o mundo sem necessariamente estar obrigado a esperar que o mundo me devolva, me responda, me discuta o que eu disse. Agora, eu te perguntaria o seguinte, há uma coisa que eu percebo no Brasil, é a questão do que eu chamo a culpa do outro, quer dizer, o feio é o outro. E eu tenho discutido as organizações sociais de grupo que se intitulam mais civilizadas, mais esclarecidas, mais à esquerda, e que interditam o que chamam de fascismo. Só que o fazem fascisticamente, quer dizer, você interdita a fala do outro porque o outro seria fascista, mas eu decido que o outro é fascista. Ok, e os fascistas interditam a esquerda porque consideram que é comunista, que come criancinha, que faz horrores, que roubaram todo o Brasil, como se essas coisas fossem novidades nossas, ainda que mais recentemente a questão da corrupção tenha sido muito mais organizada a partir dos estamentos administrativos. Mas o que me interessa te perguntar é esta questão. A violência, ela tem um foco específico que agride a sociedade, ou a violência ela tem reciprocidade, ela forma grupos à esquerda e à direita e ao centro, cada um se achando com todas as razões e com toda a pureza política e com toda a tradição histórica a ser preservada e considera que os outros grupos não são adversários, mas que são inimigos a serem destruídos. Esta é a minha, quer dizer, eu acho que as agressões estão nos diversos grupos, deem a eles próprios, como se dão, os nomes que queiram dar, esquerda, direita, centro, tradição, novidade, o que seja. E eu queria saber a tua opinião. Tu preservas alguém
Tu considerarias que nós temos grupos políticos que não tenham caído nessa tentação violenta, nessa tentação autoritária, nessa tentação de calar a fala do outro? Léo, uma pergunta absolutamente atual, porque de alguma maneira ela tem atravessado a subjetividade de todo mundo, né? Estava te escutando aqui, escutando a tua ponderação, e na hora eu me lembrei aqui, Léo, do Manual dos Inquisidores, né, que é um livro clássico para quem estuda especialmente processo penal, né, e lá no prefácio do Manual dos Inquisidores, o Leonardo Boff escreve um texto belíssimo, que eu inclusive indico a todos que vão nos assistir aí, em que ele diz que toda verdade absoluta conduz a um autoritarismo e todo autoritarismo é necessariamente violento. Então, se a gente pensar nesse sentido, essa problemática que tu colocas, que é, afinal de contas, é só a ala da extrema-direita bolsonarista, né, para a gente não ficar com meias palavras aqui, que é violenta, essa pergunta está colocada e ela funciona muito como contra-argumento, né, Léo? No sentido de dizer, bom, onde é que há autoritarismo no outro lado também? Só que eu acho que é importante fazer uma pequena reflexão aqui, Léo, desculpa se eu me estender um pouco mais, e é inclusive de uma aula que eu estava ministrando ontem sobre psicologia e transgressão, e nós analisávamos, eu também, não sei se tu conheces, Léo, mas um belíssimo filme argentino chamado Relatos Selvagens, de um diretor que se chama Damián Cifrón, tá? É um filme de 2014, e ele reúne seis curta-metragens, e um deles, especificamente, trata de uma situação em que dois carros estão trafegando numa autoestrada, um deles um carro luxuoso, me parece que é um Audi, se não me falha a memória, e o outro um carro lá muito velho, caindo aos pedaços e tudo mais, e esse carro da frente começa trancando a passagem desse carro mais novo e mais rico, digamos assim, que está atrás, né? Daí se sucedem, na pequena história essa, Léo, uma série, um avançar gradativo, contínuo e cada vez mais intenso de uma violência, né? Eu poderia até dizer de uma vingança que se desdobra e que literalmente faz com que esses dois sujeitos acabem matando um ao outro. Então, quando você me faz essa pergunta, né, de alguma maneira que questiona, vem cá, e o outro lado desta moeda, será que não reproduz, né, o anverso, não tem o mesmo conteúdo do verso? Eu lembro desse curta-metragem, Léo, porque, de alguma maneira, alguém ali starta essa sequência violenta, né? Se a gente puder usar essa metáfora que está no filme Relatos Selvagens, é esse cidadão que está na frente que acaba startando, iniciando a violência. E aí eu sou obrigado a também, ao mesmo tempo que digo que a violência no Brasil ela é cultural, eu diria que em todas as civilizações, porque o próprio Freud foi muito límpido e claro ao dizer isso, né, Léo? Mas eu diria que aqui no Brasil, especialmente, em que pese nós termos essa cultura de violência, né, que foi negada, que foi abafada por algumas razões que nós falamos antes, nós temos, do ponto de vista político e recentíssimo, eu diria, um marco no Brasil, que é essa verdadeira cisão de tempo, do tempo sociopolítico brasileiro, que é a chegada do Bolsonaro ao poder. Eu acho que não se precisa criar uma nova contagem de datas, como se fez com Jesus, apesar dele se achar mito, Léo, mas, de fato, eu acho que quem starta, né, ou quem impulsiona, para dizer assim, porque não se trata de um começo, mas quem impulsiona essa onda de violência, e talvez seja por isso que nós estejamos falando aqui hoje, é o Bolsonaro e todas as pessoas que tiveram coragem de apertar o número 17 lá em 2018. Né? Falo isso por quê? Porque muito do que hoje a gente vê em termos de intensidade dessa violência começa a partir da campanha dele, né, com gabinete do ódio, né, que é uma expressão que a gente vê recorrentemente nos jornais desde então. Né, a gente sabe também, né, Léo, com a própria psicanálise, mas com a filosofia também, né, de um cara fenomenal chamado John Austin, né, que a linguagem ela tem um caráter performático.
né? Então, tudo aquilo que se diz gera efeitos no mundo, né? De modo que, quando você tem alguém alçado à condição de mito, né, por 30% da população, e a gente tem um percentual grande de pessoas que sequer vão às urnas, a gente vê como esse discurso odiento, virulento, ele efetivamente, confirmando Austin, gera consequências no mundo, né? E aí eu percebo que todo esse contraponto que vem, né, da esquerda, como você bem colocou aí, né, e talvez de uma extrema esquerda, seja uma espécie de reação tão condenável quanto, né, porque quando a gente sai da agressividade, digamos assim, que seria a nossa parcela controlável de natureza psíquica e é alçado a uma condição de violência, claro que a gente tem que sempre condenar, né, Léo? Porque nós já sabemos cansativamente que entre barbárie e civilidade nós precisamos optar pela civilização. Então, quando você vê... Por favor, Léo. Eu faço as contas de alguns registros históricos, né? A nossa história de governo, de política no sentido de governantes, ela era uma administração dividida entre Minas Gerais e São Paulo por coronéis, depois foi Getúlio, que foi um governo também de força, em grande parte autoritário. Depois, quando tivemos momentos de democracia, vem Juscelino, se tenta impedir que governe. Depois, João Goulart, legitimamente presidente da República, é derrubado com a ditadura de 64. E depois nós temos ventos mais libertários. Ok, mas eu penso que os ventos libertários trouxeram uma esquerda que eu considero importante, ainda que profundamente religiosa, o que me assusta bastante, e que tinha um discurso de nós contra eles. Esse discurso de nós contra eles, eu entendo que também fez performance na sociedade. Quer dizer, o nós era a turma do bem, e a turma do bem dominou a internet. Era quase que exclusiva. O Bolsonaro e a sua violência inclusive com símbolo de arma, de matar o adversário, você já não queria só excluir o adversário em termos políticos, de vida pública. Você com armas, está simbolizando a eliminação física mesmo. Bem, a violência do Bolsonaro, ela se deu por uma ocupação da internet que a tradição conservadora nunca tinha feito no Brasil. Nós nunca tínhamos tido a internet tomada por grupos conservadores como estamos hoje. Aí, me parece que se transferiu um ressentimento de direita e de conservadores que era o eles do nós, de uma certa esquerda que governava, e este ressentimento se organizou em torno do Bolsonaro e invadiu espaços sociais relevantes que incluem as mídias. Bem, aí eu te pergunto, ok, estamos em momento Bolsonaro, estamos com a esquerda que considera um impeachment um golpe, ou seja, pedindo impeachment. Eu me dei ao trabalho de fazer as contas, quem é que pediu mais impeachment nesse país, quer dizer, a direita pediu com sucesso, a esquerda pediu mais de uma centena. Então, quer dizer, a alegação de que impeachment é golpe já é outra discussão para talvez outro dia. Mas eu queria te fazer uma última pergunta, que é exatamente sobre o amanhã, né? Sobre o depois do coronavírus, sobre o depois desta crise. Nós aprendemos alguma coisa? Nós sairemos com alguma solidariedade, nós sairemos com alguma possibilidade de perceber que a sociedade precisa dela mesma, que ela precisa de trânsito de ideias e não de ódio de ideias. E falando em ódio, nós estamos percebendo que o ódio não está levando a lugar nenhum ou estamos organizando os ódios para agredir mais o outro? Estamos levando o ódio como se fosse a ferramenta de intersecção social mais importante. Acabou o dialógico, acabou a persuasão,
e eu tenho para ti um ódio para te dizer, eu tenho para ti uma raiva para descarregar em cima de ti, eu tenho um rancor acumulado. Quer dizer, como é que tu vês o dia de amanhã? Como é que tu vês o pós-coronavírus? Léo, antes de, talvez, não tenho nem de longe capacidade, muito menos pretensão de predizer o futuro aqui, né? Mas eu acho que a gente pode tentar fazer um esforço, logicamente, sem antes a gente contextualizar, penso eu, esse cenário. A gente talvez não consiga dizer muita coisa sobre o futuro. Mas quando eu, voltando um pouco para a questão anterior, quando eu pontuei assim que em que pese, né, Léo, nós termos uma história recente de democracia dentro do Brasil, né, com uma certa alternância entre essas polaridades ideológicas, né, até a briga do PT especificamente com o PSDB, havia ali uma disputa de ideias, uma confrontação política, mas que tinha um determinado contorno democrático. Né? Havia um contorno democrático. Exato, uma oposição civilizada, exatamente, eu acho que a palavra é perfeita. E por isso que eu marco, e penso que vai haver um antes e um depois da passagem do Bolsonaro pelo poder, porque, repito, penso que o fato de nós termos tido, por exemplo, em 2018, uma série de imagens de pessoas portando revólveres e tirando fotos dos revólveres e das urnas com o 17, isso, com a semiótica, por exemplo, a gente pode muito bem entender o que está por trás, o que estava por trás desse conjunto de signos aí que vieram através e por meio do discurso do Bolsonaro. Claro que esse movimento, ele não é brasileiro, né? A gente consegue localizar em determinados países assim essa ascensão desses regimes autoritários. Obviamente, né, Léo, que tem que ser dito aqui, sou pena a gente ser ingênuo, que regimes autoritários não são um privilégio, entre aspas, da direita. A gente tem uma história rica em nos mostrar que autoritarismo e violência também esteve muito em governos que se autodeclararam de esquerda. Só que, no atual contexto, esse novo fascismo, vamos dizer assim, do Bolsonaro, ele é um fascismo muito mais light do ponto de vista físico, eu diria, né, porque as torturas não são mais ligadas ao chicote, à carne, a colocar rato dentro da vagina das mulheres, como era nas ditaduras militares, mas ele é uma espécie de fascismo que, conluiado com o neoliberalismo, ele passa a atacar não o corpo físico, mas sim o corpo psíquico. E aí as relações de trabalho, por exemplo, elas de alguma maneira reproduzem, né, Léo, esse ódio, essa relação que aparentemente ela é técnica, no sentido de que você é cobrado por metas, você tem que vestir a camisa da empresa, mas que profundamente dilacera o teu psiquismo. Sim, como se o trabalho fosse um alinhamento, né? Sem o alinhamento, você não é um bom empregado. Você está fazendo da relação da venda do seu tempo como modo de ganhar a vida uma amarração ideológica. Eu me assusto bastante com isso também. Agora, tem a questão Bolsonaro fascista. Eu tenho me preocupado em ver a que se volta a atenção do Bolsonaro. Há uma pauta que o Brasil se recusa a discutir, que eu acho importante, que é a questão de costumes. É o que se chama, a palavra técnica é costumes, a questão dos nossos valores circulantes. Uhum. O Bolsonaro declarou-se ignorante em economia e entregou para alguém que salvaria o país porque seria o sábio. É uma pessoa que tem currículo, que tem látis, eu respeito, ainda que discorde das suas opções. E o Bolsonaro voltou-se a uma questão que a mim me parece profundamente religiosa. Ele quer discutir uma pauta que ela é do protestantismo lá do princípio, ela toca num conservadorismo de aproximação
medieval, a mim me parece que a questão do Bolsonaro não é um fascismo. A questão do Bolsonaro é um religiosismo, é um retrocesso ao medievo, é um discurso que não é de prática política. Ele quer uma conformação de comportamento das pessoas. O discurso dele é uma pauta de ordem do Antigo Testamento, né? Ele é o fundamentalismo mais antigo. E eu acho que isso não é encarado. Ok, então, veja, aí vem uma certa esquerda que deveria combater isto, porque isto é contra todo o materialismo histórico, e diz que não, você vai fazer um núcleo do mesmo tipo de religião em cada diretório municipal daquele partido que seria oposição. Ou seja, será que a nossa questão política não fugiu completamente da questão religiosa e virou eminentemente eleitoral? Será que nós não estamos pagando um preço de abrir mão de valores, de ideias, de avanços políticos, de organizações sociais modernas, mais aproximadas, no mínimo, de uma civilização europeia, para dar uma ré justificando que temos que pagar qualquer preço, fazer qualquer negócio, nos associarmos a qualquer tipo de pensamento para ganhar a eleição? Quer dizer, no fundo, esquerda e direita não estão intermediadas por um sistema religioso impressionantemente conservador? Léo, tenho certeza que sim, né? E aí, repito, não essa virtude, mas esse vício não é só da ultradireita bolsonarista e pertence também à esquerda, digamos assim, incapaz de problematizar a si mesmo. Porque óbvio que existem essas duas figuras aí populares, representativas dessas duas versões da ideologia política brasileira, que são Lula e Bolsonaro. Eles nada mais são, inclusive no nome, do que Messias. Eles estão alçados a essa categoria. Exato, o Messias é aquele que recebeu a ordem divina diretamente do mais absoluto e do mais poderoso dos deuses do Olimpo. Ou seja, nesse sentido, né, Léo, quando tu traz a questão religiosa, né, e eu vou dizer assim, sem meias palavras, esses caras são muito bandidos, porque eles, apesar de parecer que eles são muito ignorantes e burros, a estratégia deles é muitíssimo bem pensada. Né? Veja, Léo, a gente tem um discurso que coloca Deus no espaço privado, no espaço público, sendo que a população brasileira, né, do profundo Brasil sertanejo do Nordeste até as metrópoles do eixo Rio-São Paulo, é um país que diz graças a Deus, e que ainda que você não esteja lá muito ligado à religião, você ora, você tem a sua espiritualidade, às vezes laica, mas sempre ligada a esse significante que é Deus. Então a estratégia é muito bem montada. Tanto é que Lula, quando sai da prisão, né, há alguns meses atrás, a primeira tentativa, a primeira medida que toma é dizer: nós precisamos nos aproximar do povo evangélico, né, para construir núcleos dentro do povo evangélico, porque ele percebeu a cagada eleitoral que tinha cometido ao abandonar esse pessoal. Então, vejam como eu digo, por que esses caras são bandidos? Porque eles se utilizam de um discurso que, né, para quem minimamente conhece, e também não é o meu caso, o Novo Testamento, que prega a tolerância ou dar a outra face, ou seja, um discurso de antiviolência, ele se utiliza da casca do livro para dizer aquilo que está escrito num livro, né, porque o nosso país, sobretudo, é um país de não leitores. Então veja como é um artifício eleitoreiro isso, né, Léo? A esquerda, repito, e a direita, mas com a devida nota de rodapé que deve ser feita justamente pelo fato de que eu percebo que a violência que devém a partir do Bolsonaro, ela é uma violência muitíssimo mais cruel, muitíssimo mais eficaz, porque essa palavra é muito importante para o neoliberalismo. É uma violência de ameaça de eliminação física, né? Exato. Não é só um insulto, né? Mas, Paulo,
nós temos um tempo, eu acho que a tua inteligência e a tua formação permitiriam nós conversarmos mais tempo, nos estendermos, mas eu preciso que nós encerremos. Eu só queria registrar que o Paulo dirige um espaço na internet chamado Caos Filosófico, é um lugar de textos, conversas e palestras inteligentes, e eu recomendo a quem queira conhecer melhor as suas ideias que acesse Caos Filosófico. Você encontrará realmente textos, vídeos de bastante e sofisticada inteligência. Muito obrigado, meu caro. Tens um breve instante para despedida. Léo, eu que agradeço aí a recepção de vocês, né? Nós conversamos recentemente sobre esses 2 projetos nossos aí, e eu sempre acredito e faço isso aqui com o Caos Filosófico, que boas ideias, né, e com bons propósitos, elas devem ser sempre divulgadas, porque eu sempre digo, né, dentro desse maremoto neoliberalista, tudo que a gente faz é muito mais ligado ao desejo, a desejos que são pessoais do que a desejos que são ligados a lucro e coisas do gênero, eles tendem a ser muito mais verdadeiros e muito mais qualificados. Essa é a nossa intenção, sei que é a tua também aí com o Instituto Cidade, que eu acompanho também e sei que tem conteúdo belíssimo de professores, de intelectuais aqui da nossa região e também de todo o Brasil. Encerraria, Léo, assim, dizendo que essa crise, não acredito realmente que essa crise nos fará mais solidários. Eu acho que a solidariedade talvez funcione como as pulsões, assim, num processo de velar e desvelar. Talvez tenhamos todos ficado mais próximos da solidariedade logo que essa crise começou, mas sinto, pelo menos no meu entorno, nas minhas bolhas aí, né, tanto virtuais como pessoais, que talvez isso já tenha parado, justamente porque talvez a gente se torne um sujeito mais ativo na internet na medida em que seleciona as coisas que quer ver ou que vai ver. Então, realmente, o meu prognóstico, gostaria de dizer algo diferente, mas não é de que a gente vá ter grandes ganhos em relação a uma subjetividade mais solidária, a uma diminuição da violência, pelo menos a curto prazo. Não é isso que se anuncia no nosso já tão sofrido Brasil. Léo, muito obrigado, estou à disposição aqui sempre para a gente bater papo, e tão logo termine a pandemia aí, já estás convocado para vir falar conosco aqui no Caos Filosófico também. Obrigado, até outra oportunidade.